Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar a parte de testes para o projeto 2 e iremos realizar aí a integração dos componentes que foram estudados até esse momento no Tinkercad. Muito bem. Então, os objetivos da aula são os seguintes. Definir aí as características iniciais do projeto, tá? Do projeto 2, não dos componentes, mas sim do projeto, né, nesse momento. Na sequência, montagem do circuito da primeira metade do projeto 2, eu vou subdividir em duas partes a montagem. E no segundo momento, realizar a simulação no ambiente Tinkercad para essa primeira metade do projeto. Muito bem, então falando sobre as características do projeto 2, nós temos que o projeto 2 ele é um oscilador astável, ou seja, não existe necessariamente uma simetria entre as cargas. Cargas para nós serão os LEDs. Né? Então, o que seria a simetria? Seria identidade de componentes. Então, eu tenho componentes 100% iguais. E isso, em termos reais, não existe. Né? Os elementos eles são distintos, mesmo que seja minimamente. Até porque são fabricados em lotes distintos, com outras tecnologias, né, por outras marcas, empresas. Então, é uma assimetria que acaba existindo por conta até da fabricação dos elementos. Tá? Os componentes utilizados na parte inicial do projeto serão espelhados para a segunda etapa. Tá? Então, essa parte inicial que faremos hoje é basicamente a montagem de um circuito, tá? Que vai ter uma certa função. No caso, é piscar um LED. Tá? Mas tem algo maior por trás do circuito. Então, o que acontece? Nós iremos montar a primeira parte. Na semana que vem, iremos integrar essa primeira parte do projeto com a segunda parte como espelho. Tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, espelhado. O que fizermos nessa primeira montagem, semana que vem é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, do lado esquerdo para o lado direito, e faço a interligação dos dois lados. Tá? Por isso que eu subdividi em duas etapas para não ficar tão pesada a montagem, né? Gerar tanta dúvida, até porque é uma montagem meio chatinha. Muito bem. As cargas, os LEDs, eles vão oscilar com uma frequência muito próxima, mas não será exatamente a mesma frequência, que é a questão novamente da simetria. Em termos práticos, isso não iria acontecer, né? Num monoestável, bistável, que são outros tipos de osciladores, não iria acontecer da mesma forma. Mas aqui, ele é astável porque o que vai fazer o sistema oscilar é a carga e a descarga de um capacitor. Tá? E esses elementos, eles são de lotes distintos, como já disse, né? Não tem exatamente a mesma capacitância. Né? Assim como os LEDs não terão a mesma intensidade específica de brilho, tá certo? Então, isso daí são características que a gente acaba notando na prática, né? Em termos teóricos é tudo idealizado, na prática muda uma coisa ou outra. E quando se oscila, tem-se um determinado tempo, chamado de período, que já estudamos em eletrônica. E quando se tem um período, tem uma frequência associada, que é o número de ciclos, no nosso caso, o número de piscadas, dentro de 1 segundo. Beleza? Então aqui o circuito elementar dessa primeira parte do projeto 2 vai utilizar os seguintes componentes. Bateria de 9 volts, capacitor eletrolítico, transistor BC548, resistor de 330 ohms e de 39 kΩ, LED pode ser de qualquer cor para esse projeto, e nesse momento um botão. Tá? Esse último carinha aqui, o botão, ele não vai ser utilizado no projeto final, tá? Na montagem final. Mas para que funcione essa primeira metade do projeto de forma independente, nós iremos utilizar o botão juntamente com um resistor, tá certo? E esses parâmetros aqui, faltou o parâmetro do capacitor, o transistor já expliquei, né, na aula de sábado aí que tivemos de reposição de MCE. Então, o capacitor ele vai ser um capacitorzinho de 1000 micro, tá? 1000 microfarads. Isso daí vai ficar claro também na montagem. Tá? É o mesmo capacitor que utilizamos aí
na última aula, né? Então o modelo dele, eletrolítico, igualzinho, será um eletrolítico de 100 micro, tá? Porque 100 micro associado a essa resistência vai dar uma determinada frequência de oscilação para o sistema. Então na parte de seleção dos componentes, deve-se ir lá na parte de busca, né? Eu coloquei aqui placa, por exemplo. Placa de ensaio pequena que a gente está utilizando, clica nela, vai aqui para o ambiente, que é algo que vocês já estão careca de fazer, acredita, né? Já estão cientes disso. E aqui eu coloquei os componentes que serão utilizados no projeto, além da placa, que ela é padrão, todo projetinho de eletrônica vai ter essa placa, ou placa de ensaio pequeno, ou protoboard, em inglês. E aqui os componentes que eu citei na lista anterior. Então nós temos resistor, o LED, que ele vem em default, né, o padrãozinho dele é vermelho, o botão, capacitor, transistor BC548 e a fonte de 9 volts, que é a nossa bateria. Muito bem. E como que vai ser a conexão dos elementos? É dessa forma. Tá? Então nós temos aqui barramento positivo, chegando no lado mais 9, negativo, também vindo no mais 9, né? E sai aqui, ó. Vamos aqui pelo botão primeiro. Sai aqui 9 positivo, passa pelo botão, né? Quando pressionar o sistema vai funcionar. Passa do botão por um resistor, que anda aqui nessa linha lateral, né? Que seria o negativo da fonte. Como eu não estou usando fonte embaixo, eu utilizei essa linha para interligar com a base do transistor. E no transistor nós temos um resistor puxando os 9 volts, sendo conectado no negativo do capacitor e também no coletor do transistor. Beleza? A base já foi conectada a esse resistor aqui. E o emissor vem então direto no LED. Tá? Sai do emissor, vem aqui para o anodo, que seria o positivo do LED, e sai o catodo e vai para o negativo da fonte. Beleza? Tem esse resistor aqui também, que é o de 39 kΩ, que fará a carga do capacitor. Então o capacitor, vocês viram na última aula, que quando eu coloco 9 volts, ele armazena essa tensão, e quando eu meço, simplesmente com o multímetro, por exemplo, na escala de tensão de corrente contínua, ele começa a descarregar essa tensão. Então ele vai lá, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Descarrega. Tá? Só que esse capacitor, nesse momento, ele vai ser inutilizado. Ele foi colocado aqui no circuito, basicamente para representar o que nós iremos fazer depois, no segundo momento, do lado direito. Né? Montamos aqui do lado esquerdo, depois montaremos do lado direito. Daí ele vai ter uma função específica. Mas aqui, só para não ficar no vazio, a explicação é o seguinte. Chega aqui 9 volts, carrega o capacitor. Tá? O capacitor vai fechar aqui no transistor para a terra. Né? Então eu carrego esse capacitor. Quando esse capacitor estiver carregado, ele vai descarregar no outro transistor, que vai estar lá do lado direito para acender o LED, daquele lado. E um suposto capacitor desse lado direito para acender esse LED aqui. Ah, professor, não tem esse capacitor aqui do lado direito. Como vai acender esse LED? Com um botãozinho, tá? Então eu fiz essa adaptação aqui, ó, apenas para que a gente possa emular, aí, simular essa primeira etapa aqui do projeto, que é basicamente uma carga do capacitor por 9 volts, né, positivo através desse resistor. O capacitor vai carregar e quando eu pressionar esse botãozinho, nós teremos aí o acendimento do LED, tá? Que representaria a descarga de um outro capacitor bem similar a esse carinha aqui. Então aqui o circuito montado, como vimos no slide anterior. Se eu pressionar o LED, se pressionar o botão, aliás, né? O LED ele vai acender, tá certo? Então a energia passa aqui, os 9 volts, pressionei o botão, fechou 9 volts no resistor, esse resistor conduz essa energia para a base do transistor, e nós estudamos, né? O transistor, quando tem uma energia na base, é como se fosse um disparo do componente. Então ele vai conduzir uma energia que tem aqui do coletor, que está vindo lá dos 9 volts, então ele vai conduzir 9 volts do coletor para o emissor, sendo limitado por esse resistor, porque estamos trabalhando com LED, certo? Então a corrente limitada, passando pelo LED, retornando pelo negativo através do transistor, que é a chave eletrônica. O LED vai acender.
Beleza, turma? Então, essa aula aqui é uma aula que traz aí, efetivamente, metade do circuito do projeto 2. E daí, na semana que vem, iremos trabalhar com a outra metade, já integrando com essa primeira metade, para que tenhamos, então, o projeto finalizado, aí, tá? A montagem, pelo menos em termos de simulação computacional, do projeto funcionando aí no Tinkercad. Beleza, turma? Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Qualquer dúvida, estou disponível no chat, podendo fazer uma videochamada, caso necessário. E é isso aí, deixarei uma atividade, né, no decorrer dessa aula para ser executada. Qualquer dúvida é só perguntar. Agradeço a todos, bons estudos e até!